Tem uma conta que quase ninguém faz direito antes de assinar um financiamento de uma casa em 30 anos. E quando essa conta é feita do jeito certo, o resultado costuma surpreender até quem já comprou e está pagando as mensalidades da casa. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar essa conta com números reais. E talvez ela mude a decisão que você estava prestes a tomar. Se você mora de aluguel, você já ouviu essa frase pelo menos uma vez: aluguel é dinheiro jogado fora. Quase todo mundo repete isso como se fosse uma verdade absoluta, passada de geração em geração, sem ninguém nunca ter aberto a calculadora para confirmar se é verdade mesmo. E é justamente aí que mora o primeiro problema dessa discussão inteira. As duas opções são comparadas pelo sentimento, não pelos números. Vamos separar as duas coisas, porque elas não são iguais uma para a outra do jeito que parecem à primeira vista. Quando você financia uma casa, você não está só pagando uma casa. Você está pagando juros, seguro obrigatório, taxa de administração do banco, IPTU, condomínio, manutenção, reforma quando alguma coisa quebra e corretagem quando decidir vender. Um financiamento de R$ 300.000 em 30 anos pode fazer você pagar, ao final, mais de R$ 600.000 somando tudo isso. Boa parte das pessoas nunca soma esse valor total. Elas olham só para a parcela mensal, comparam com o aluguel e acham que já resolveram a conta. Só que essa comparação está incompleta, e é exatamente essa lacuna que eu quero preencher agora. Porque, do outro lado, morar de aluguel também tem um custo escondido que ninguém fala: a instabilidade. Contrato que não é renovado, proprietário que decide vender, reajuste puxado pelo mercado, mudança forçada em cima da hora. Isso tem um peso emocional real, e fingir que não tem seria mentira. Só que existe uma pergunta que muda completamente essa equação, e quase ninguém se faz ela. O que acontece com a diferença de dinheiro entre o aluguel e a parcela do financiamento, se essa diferença for investida todo mês, em vez de virar patrimônio imobiliário? Espera, porque você vai se surpreender com os valores. Imagina duas pessoas, ambas ganhando o mesmo salário, morando na mesma cidade, no mesmo tipo de imóvel. A primeira financia um apartamento de R$ 300.000 e paga uma parcela de aproximadamente R$ 2.500 por mês. A segunda aluga um imóvel parecido por R$ 1.200 e investe a diferença, os R$ 1.300 que sobram todo mês, numa aplicação rendendo perto de 10% ao ano. No primeiro ano, a diferença entre as duas trajetórias parece pequena, quase irrelevante. É exatamente aqui que a maioria das análises desse tipo para de calcular, porque no curto prazo, o financiamento parece vencer com folga. Afinal, uma pessoa está só alugando, enquanto a outra já está dona de um imóvel que valoriza. Só que passa o tempo, e o efeito dos juros compostos, que eu já expliquei em outros vídeos aqui no canal, começa a aparecer justamente na segunda pessoa. Aos 10 anos, o valor investido dela pode já ter ultrapassado o valor que a outra pessoa pagou de entrada e juros somados. Aos 20 anos, a diferença fica ainda maior, porque o dinheiro investido está rendendo sobre um valor cada vez mais alto, enquanto o financiamento continua consumindo uma fatia fixa e pesada do salário mês após mês, sem gerar rendimento nenhum de volta, só amortização de dívida. E é aqui que entra o detalhe que praticamente ninguém menciona quando fala desse assunto. Imóvel não é investimento no sentido financeiro da palavra. Imóvel é um bem de consumo, que eventualmente valoriza. A valorização média de imóveis no Brasil, historicamente, costuma ficar abaixo da inflação em boa parte dos períodos, e bem abaixo do que uma boa carteira de investimentos consegue entregar no mesmo intervalo de tempo. Isso não significa que comprar seja uma escolha ruim. Significa que comprar não deveria ser tratado como decisão financeira. Deveria ser tratado como decisão de estilo de vida, com os olhos abertos para o custo real que ela carrega. Deixa eu te contar sobre uma conhecida minha, arquiteta, que passou anos ouvindo da própria família que precisava parar de jogar dinheiro fora com aluguel. Ela fez a conta do jeito que eu acabei de te mostrar e descobriu que continuar alugando e investindo a diferença colocaria ela, em 15 anos, numa posição patrimonial bem mais confortável do que financiar o apartamento que ela estava namorando na época. Ela seguiu o plano.
E o que aconteceu nos anos seguintes é a parte que eu mais gosto de contar. Ela manteve o aluguel, investiu a diferença com disciplina todo mês e evitou qualquer tipo de gasto por impulso com o dinheiro que sobrava. 8 anos depois, o valor acumulado já era suficiente para comprar um imóvel à vista, sem financiamento nenhum, num bairro melhor do que ela pensava ser possível quando começou. Sem parcela de 30 anos, sem juros embutidos, sem depender de aprovação de banco. Só disciplina e tempo trabalhando junto. Só que isso não significa que financiar seja sempre a escolha errada. Existe um cenário específico onde comprar faz muito mais sentido do que alugar, e vale a pena você prestar atenção nele, porque provavelmente ele se aplica à sua situação mais do que você imagina. Se você já sabe que vai morar na mesma cidade, no mesmo imóvel, por pelo menos 10 ou 15 anos, e se você consegue um financiamento com taxa de juros baixa, comprar tende a fazer sentido, porque o tempo dilui o peso dos custos iniciais, e você elimina o risco de reajuste de aluguel puxado pelo mercado no longo prazo. O problema real não é financiar. O problema é financiar sem saber o custo total da decisão, ou financiar achando que está investindo, quando na prática está pagando por estabilidade e por um lugar para chamar de seu, o que também tem valor, só que não é o mesmo tipo de valor que aparece numa carteira de investimentos. E aqui vai o ponto que eu acho mais importante de todo esse vídeo. A decisão certa não é aluguel ou financiamento isolados. A decisão certa é entender exatamente qual desses dois caminhos serve para o momento de vida que você está vivendo agora, e ter a disciplina de fazer o outro lado da equação funcionar. Seja investir a diferença enquanto aluga, seja escolher um financiamento com prazo e taxa que realmente cabem no seu orçamento sem sufocar o resto da sua vida. Então deixa eu te fazer uma pergunta antes de fechar. Se você mora de aluguel hoje, o que está acontecendo com a diferença entre o que você paga e o que custaria financiar um imóvel parecido? Ela está sendo investida ou está sendo gasta em coisas que você nem lembra direito no fim do mês? E se você já financiou, você sabe, de verdade, o valor total que vai pagar até o fim do contrato, somando tudo, ou só olhou para a parcela? A resposta para essas duas perguntas provavelmente diz mais sobre a sua situação financeira do que qualquer discussão genérica sobre aluguel versus financiamento que você já ouviu até hoje. Se esse vídeo te ajudou a enxergar essa decisão de um jeito mais claro, se inscreve no canal, deixa o like e me conta ali nos comentários. Você mora de aluguel ou já financiou um imóvel? E como você chegou nessa decisão? Eu leio todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou te mostrar a simulação completa, mês a mês, comparando essas duas trajetórias durante 30 anos inteiros.